Mas a gente começa justamente com essa decisão do deputado federal Eduardo Bolsonaro, né? Ele que teve mais de 700 mil votos aqui na capital paulista e resolveu pedir licença justamente para ir ficar um tempo nos Estados Unidos. Fala em exílio político, fala em regime de exceção no nosso país. Ele afirmou que a decisão de se licenciar do mandato e mudar para os Estados Unidos, onde está desde fevereiro, tem relação com uma suposta perseguição política, né? A gente não tem a comprovação dessa perseguição política que ele vem recebendo, mas ele alegou isso. Ele falou para o jornal Folha de São Paulo sobre o receio de ter o seu passaporte cassado e que a permanência dele nos Estados Unidos reforça o estado depreciado das instituições brasileiras. Disse que criaram um monstro e o monstro agora está sem limites. É um monstro incontrolável, o Alexandre de Moraes. O meu eleitorado me entende, apoia integralmente o meu trabalho e a decisão de ficar aqui fora. Vamos lá, Josias. O Brasil vive esse momento de regime de exceção. Esse caso de Eduardo Bolsonaro pode ser tratado como um exílio político? É um autoexílio, né? Um exílio de fancaria, mas é um autoexílio. E a movimentação do Bolsonaro, dos seus familiares, comprova o oposto do que diz o deputado, né? Ao contrário do que faz crer, ou que tenta fazer crer o Eduardo Bolsonaro, a democracia brasileira está vigorosa. Do contrário, ele não poderia fazer as declarações que faz, o pai não teria feito uma manifestação no último final de semana em Copacabana. É o vigor democrático que permite a esses personagens transitarem pelo inimaginável assim com tanta naturalidade, né? O Eduardo Bolsonaro disse numa entrevista à Folha ontem que sem um passaporte ele ficaria preso no Brasil e disse isso para justificar a sua fuga para os Estados Unidos. Em dois lances, o procurador-geral Paulo Gonet e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, demoliram esses moinhos de vento que o deputado Eduardo Bolsonaro enxergou numa notícia-crime que foi protocolada no Ministério Público pelo PT. O Gonet se manifestou contra a pretensão do PT. Disse que as relações do Eduardo Bolsonaro com expoentes lá do Império Laranja, do Donald Trump, não configuram crime. E se manifestou contra a apreensão do passaporte do deputado. E o Alexandre de Moraes, o Xandão, que foi chamado pelo Eduardo Bolsonaro de monstro incontrolável, avalizou a posição do Gonet e arquivou esse pedido de apreensão do passaporte. Então, desmoronou-se o argumento, a argumentação do Eduardo Bolsonaro. O general Hamilton Mourão, Fabiola, ele soou premonitório quando apelidou lá atrás, ainda durante o governo Bolsonaro, ele apelidou esse filho do então presidente de Eduardo Bananinha. O deputado fez agora jus a esse diminutivo. Ele se tornou a primeira piada da história a informar que vai fazer um pedido de asilo no estrangeiro, nos Estados Unidos. Não dá para afastar, segundo ele, não dá para afastar a possibilidade de o Alexandre de Moraes dobrar a aposta, tentar extraditá-lo, pedir a prisão preventiva dele, mesmo estando nos Estados Unidos. Então, o Bananinha demora um pouco a perceber, mas ele acabou sendo aprisionado dentro da sua própria fake news. Então, os agentes da ditadura judicial que ele enxerga no Brasil, procurador-geral, o ministro do Supremo, aprisionaram o Eduardo Bolsonaro dentro da sua própria fake news. Então, virou uma piada. O deputado hoje trafega pela conjuntura nos Estados Unidos como uma piada, Fabiano. E você, Thales, como é que você analisa essa decisão de Eduardo Bolsonaro? Acho muito importante, né, a gente aqui trazendo para os fatos, né? O que comprova de que ele vive realmente uma situação de perseguição política? Ele está sendo perseguido politicamente? Qual é a diferença? E aí eles fazem essa comparação também, com que algumas pessoas da oposição fazem essa comparação, por exemplo, do que viveu Jean Willis, por exemplo, na época do governo Bolsonaro. É possível comparar uma coisa com a outra? Como é que você analisa essa decisão do filho do Bolsonaro?
Eu acho que não é possível comparar, mas de qualquer maneira tem gente comparando. Eu ontem até postei uma conversa com o Omar Aziz em que ele fazia exatamente essa comparação para ilustrar que, no caso do Jean Willis, os bolsonaristas chamaram o então deputado de covarde. Agora, eles não estão chamando o Eduardo Bolsonaro de covarde. A verdade é o seguinte, logo depois que ocorreu a coisa, eu cruzei lá na Câmara com o Aécio Neves. E eu disse, você ouviu aí esse anúncio do Eduardo Bolsonaro? Ele disse, olha, não vai mudar grandes coisas não, fica atento. E aí eu fui apurar hoje, há pouco, que acabei de conversar com uma figura importante do PL, e ele me contou o seguinte, que o Valdemar tranquilizou o Bolsonaro de que não muda nada, por exemplo, na Comissão de Relações Exteriores. O Eduardo Bolsonaro, embora nos Estados Unidos, vai continuar comandando a comissão com os barbantinhos lá dos fantoches dele e provavelmente será um fantoche dos Bolsonaros, o Felipe Barros, que vai assumir a presidência da comissão por indicação do PL. Então, esse gesto do Eduardo Bolsonaro é um gesto de marquetagem em que ele, na verdade, não muda nada na Comissão de Relações Exteriores, os Bolsonaros continuarão mandando lá, e com uma outra questão, que é o Alexandre de Moraes, o Eduardo Bolsonaro, disse que o Alexandre de Moraes vai sofrer muito com o Zeuá, com o Donald Trump. Aliás, o Bolsonaro também disse, o Donald Trump abraçou meu filho, etc. E disse em alguns veículos daí que até o Eduardo Bolsonaro, o Alexandre de Moraes terá dificuldade de conseguir cartão de crédito. Quer dizer, é uma situação absolutamente inimaginável. A expectativa, inclusive esse senador, o Omar Aziz, acho o seguinte, tem uma jogada por trás disso. Qual seria essa jogada? Ele não me disse, mas a ideia é Eduardo Bolsonaro volta no início do ano que vem, já como candidato, ou ao governo de São Paulo, ou a vice do pai. O Eduardo, com esse gesto, ganhou a disputa contra o irmão dele pela vaga de vice do pai. O grande eleitor, nesse momento, do Eduardo Bolsonaro é o pai. E o pai está felicíssimo com o filho. O filho está dizendo, estou me sacrificando pelo papai, estou indo para o exílio pelo papai, etc. Então, ganhou muito ponto junto ao pai. E quem estava na frente era o Flávio, porque o Flávio é mais jeitoso, os políticos do Centrão todos preferem o Flávio como candidato a vice do Bolsonaro do que o Eduardo. O Eduardo gosta de tudo muito para ele, quer ser candidato a governadora, a tudo que tenha possibilidade, vice-presidente, qualquer cargo, até embaixador dos Estados Unidos ele já tentou, né? Qualquer coisa ele quer para ele, e os aliados são meio assustados com isso do Eduardo. Mas, de qualquer maneira, ele acaba de ganhar mais um ponto junto ao pai.